E hoje a gente vai entrar no capítulo 2, vamos dizer assim que capítulo polêmico, né? Então, a gente vai desmistificar essa polêmica aí, né? Tirar o foco dessa polêmica. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 até o 13. Atos, capítulo 2. Todo mundo achou? Amém. Saudade da igreja pentecostal, quando a gente falava assim. Todo mundo achou, aí todo mundo, amém. Concorria quem era que gritava mais alto, né? Prometo que eu não vou fazer piadinhas hoje, viu, pessoal? Viu, Japinha? Para a alegria de vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Feche seus olhos, queria fazer uma oração com você. Deus, nós te glorificamos, Senhor, nessa manhã. Nós queremos render nosso coração, Senhor, e quando eu falo nosso coração, eu quero dizer a nossa vida diante de Ti, diante da Tua palavra, Pai. Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada. Fizemos isso durante todo este culto, quando confessamos nossos pecados a Ti, quando reconhecemos, Senhor, que até para Te adorar, até para Te cultuar, é o Senhor quem opera essa obra, Senhor. É o Senhor que opera toda essa graça, Senhor. Pai, nós queremos nos render, Senhor, a nossa vida a Ti, Senhor, e dizer que o Senhor pode operar livremente em nosso meio, Pai. Não que o Senhor precise da nossa permissão, Deus, mas nós queremos responder a esse chamado, Senhor, à Tua adoração. Pai, que a Tua palavra possa encontrar abrigo, encontrar, Senhor, terreno fértil, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor possa nos esconder, Senhor, de tudo que possa tirar a nossa atenção ou roubar essa palavra de nosso coração, Pai. Que junto nós possamos hoje refletir sobre o que o Senhor tem para falar para as nossas vidas no dia de hoje, Senhor, através dessa palavra. Nós podemos já ter escutado, Senhor, esse texto muitas e muitas vezes, mas as Tuas misericórdias, Senhor, o Teu amor pactual, ele se renova a cada manhã, Senhor. E nessa esperança, Senhor, crendo nisso, Pai, nós estamos aqui, mais um dia, mais um domingo, juntos como igreja, para receber de Ti, Senhor, aquilo que só o Senhor pode nos dar, alimento, Pai. Alimento para a nossa semana, alimento para as nossas vidas, alimento, Senhor, para que nós possamos ir, alimento, Senhor, para que nós possamos ser enviados cheios de Ti, Senhor, para que conforme
nós falarmos, Senhor, transborde, Senhor, vida. E dessa forma, Senhor, nós possamos, de alguma maneira, imitar a dança da Tua Santíssima Trindade, Senhor, que transborda amor todos os dias em nossas vidas. Que nessa manhã o Senhor possa nos ajudar através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos fortalecer. Que a Tua palavra seja vida, seja fonte de água viva em nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor, de toda a nossa vida. Nós te clamamos nessa manhã. Amém. Vai lá eu começar com os meus né? Mas a gente talvez já leu muito, sei lá, o livro de Atos. Um livro que a gente costuma ouvir muito falar, a gente costuma... E o gato está andando no meio da igreja. Cuidado, Alice, que é brava. Então, a gente costuma muito ouvir falar sobre as passagens e tudo aquilo que Lucas narra no livro de Atos. A gente costuma ouvir falar sobre essa passagem da descida do Espírito Santo. A gente costuma muito ouvir falar sobre as situações que Paulo encontrou quando ele foi levando o evangelho no meio dos gentios. A gente ouve muito falar, e é meio que já um jargão, aquele, não saiam de Jerusalém, fique até que do alto sejam revestidos de poder. Mas Pedro batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. A gente costuma ouvir muito falar isso. A gente costuma, no nosso dia a dia, pelo menos se você veio de lugares parecidos com os que eu vim, talvez isso foi o que você mais escutou durante toda a sua vida. E talvez quando você teve um encontro com a teologia reformada, foi o maior baque que você teve, o maior enfrentamento que você teve. E isso não é um problema ou uma situação que só você passou. Eu acho que todo mundo que veio de um meio mais carismático ou mais pentecostal teve em algum momento esses dilemas de parar e falar assim, caramba, então tudo aquilo que eu via não existe. Caramba, tudo aquilo que eu vi domingo após domingo, culto de doutrinas, oração do meu dia, consagrações às 6 horas da manhã, tudo aquilo foi em vão. Então, a primeira polêmica que eu quero desmistificar para vocês hoje é que não, irmão, não foi em vão. E talvez nem tudo que você viu e nem tudo que você participou ou conseguiu sentir ou conseguiu ser impactado naqueles momentos foi, na verdade, emoção. Quem sou eu para falar isso, na verdade? Quem sou eu para falar que não era o Espírito Santo que estava agindo? Então, para que todo mundo baixe as armas, para que todos nós, mesmo assim, paramos aqui nesse momento, o que eu quero te pedir nessa manhã é que você baixe as armas, vamos ler o texto, vamos conversar sobre esse texto. Talvez não conversar, porque vocês não vão falar, né? Então, mas vamos meditar nesse texto, vamos ver o que é que o texto está falando para a gente, antes de a gente criar qualquer preconceito sobre o texto. Antes de a gente criar qualquer coisa ou pensamento, vamos colocar em prática aquilo que a gente costuma fazer nos diásporas, né? Vamos observar o texto. Vamos observar cada palavra, cada vírgula, cada ponto. Vamos olhar, e eu não estou aqui para te convencer a aderir a alguma vertente teológica, cessacionista ou continuista ou carismática do mais extremo que você vai achar. Não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para falar sobre a descida do Espírito Santo. E quando a gente para e fala assim, um pequeno temazinho um pequeno tópicozinho que a gente vê sobre esse texto, que fala sobre a descida do Espírito Santo sobre aquela que era considerada, vamos dizer, a primeira igreja pós-nova aliança, né? Após a ascensão de Jesus. Aquelas pessoas que estavam ali se reunindo, esperando, almejando pelas promessas que Cristo deixou para eles. E aí, eu te convido a comparar mesmo. O que você tem visto, talvez, pela internet afora, aí, todos os dias, sendo bombardeado de informação, sendo bombardeado de guerras que parecem mais ser políticas do que teológicas. E eu queria que você comparasse o texto que a gente leu, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui sobre Paulo,
que, massa, Paulo, um cara bem-aventurado. Eu não estou falando aqui sobre Maria, que foi uma bem-aventurada. Não. Eu estou falando sobre a descida do Deus Espírito Santo. E a gente muitas vezes tem reduzido isso a um debate pobre, que é, os dons cessaram ou não cessaram? Na verdade, esse texto ele nem fala muito sobre isso. Na verdade, ele nem vai entrar muito, nem vai enfatizar sobre essa questão do dom. Mas, como pincela sobre isso, gera essa expectativa. Então, eu queria que a gente abandonasse essa expectativa hoje, para que a gente possa ler esse texto, falar sobre esse texto, tranquilamente, sem nenhuma guerra interior aí, né? Sem nenhum, eu não creio assim não. Eu não. Cada vez que eu for falar alguma coisa, você não levar para si e falar assim, não, eu não creio assim não. Esse bicho aí está falando besteira. Então, queria te convidar a ler versículo por versículo desse texto. Mas, para isso, a gente precisa dar uma pequena, e eu prometo que eu não vou fazer isso para enrolar e ganhar, dizer que eu preguei muito tempo de sermão, não, viu, galera? Então, eu queria te convidar só para ver alguns textos, alguns versículozinhos que a gente teve no capítulo 1, e que os meninos já exporam e já mastigaram para todo mundo, e a gente já aprendeu muito nos domingos anteriores, mas que eu queria enfatizar para que a gente possa entender de verdade esse ápice, que é o capítulo 2. Esse momento que vem uma preparação para poder ter esse evento que muda a história, esse evento que, da mesma forma que Jesus, quando veio e morreu na cruz, ressuscitou, isso dividiu a história, da mesma forma isso também. A gente, muitas vezes, e é até um problema no meio reformado, a gente enfatiza muito Deus Pai, Deus Filho, mas a gente esquece, às vezes, do Espírito Santo, que também é Deus. Nós não somos adventistas que creem que apenas, adventistas não, testemunhos de Jeová, que creem que, que o Espírito Santo é apenas uma força de Deus, que é apenas o poder de Deus. Não, nós cremos que Ele é uma pessoa da Trindade. Nós cremos que Ele é Deus, como o Pai é Deus, como o Filho é Deus. Talvez eu não consiga te explicar de uma forma que o nosso entendimento consiga entender, assim, falar assim, não, é assim e pronto. Há coisas que a gente só fala o que a Bíblia fala que existe. Então, aquelas pessoas que estavam reunidas aqui, aguardando a descida do Espírito, aguardando esse revestimento que vinha do alto, eles tinham algumas coisas, eles tinham algumas certezas, que não eram muitas, eles não sabiam como aquilo ia acontecer, eles não sabiam a que momento aquilo ia acontecer, eles não sabiam muita coisa do que ia acontecer ali. Eles estavam meio que no céu. Eu lembro muito de Abraão, quando eu leio esse texto. Quando Deus fala, sai aqui, da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te levar. Só. Beleza, ele sabia, ele tinha um norte, mas os detalhes, ele não sabia. Sai daqui, pega o teu filho e leva, e tu vai sacrificar o teu filho. Ele podia crer que Deus ia prover o cordeiro, que Deus ia livrar ali, e como fez. Porém, Deus deu o norte, mas não deu os detalhes. Isso gera na gente, e é o primeiro ensinamento que eu tenho nesse texto, isso gera na gente uma dependência de Deus. Porque o ser humano, ele tende muito a isso, a buscar a sua independência. E aí talvez a gente fale, eu sou pobre, como é que eu sou independente sendo pobre? E aí você pode olhar para isso ideologicamente, sobre as lentes de qualquer ideologia que você possa encontrar no meio do mundo aí. Mas você sim pode ser pobre e ser independente de Deus. Porque se você não preenche esse espaço de dependência do Deus, do seu Criador, você vai preencher esse espaço, e a gata quer assistir o culto de qualquer forma. Então, você vai depender de alguma forma de qualquer outra coisa. Às vezes, a gente coloca a nossa dependência no nosso filho. Vou falar, agora eu posso, né? Agora eu sou pai, né? Então, a gente coloca a nossa dependência no nosso filho. Tudo gira em torno dele, tudo gira para ele. E isso, se a gente não tiver um cuidado, isso pode virar uma idolatria. A gente coloca, muitas vezes, essa dependência no marido, na esposa. A gente coloca essa dependência numa paixão que a gente tem. A gente coloca essa dependência num amor que vai além do que a gente poderia amar alguém, supera isso e chega a ser uma idolatria. Como também a gente
pode colocar a nossa dependência no dinheiro. Algumas pessoas colocam a sua dependência no poder, e, pasme, isso não é só os políticos, isso também vai desde a favela, desde o traficante que coloca, que ele se acha dependente, se acha independente porque ele tem o poder ali, porque ele tem toda aquela consideração na sua área. Algumas pessoas colocam o seu poder, a sua dependência, no seu conhecimento. Eu leio muitos livros, a minha estante é lotada, eu tenho um quarto que é fechado, e que, de tanto livro que eu tenho, de tanto livro que eu li, então eu sou o dono da razão. Algumas pessoas fazem isso, não estou dizendo que são todas. Né? Mas essas pessoas, elas ficaram com uma promessa e com uma ordem. O versículo 4 do capítulo 1 diz assim: e comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então, eles tinham uma ordem do mestre: não se afastem de Jerusalém. Vocês têm que ficar aqui, é aqui que vai acontecer. Vamos dizer assim, né? Fiquem aqui, até que aconteça o que tem que acontecer. Eles tinham também uma promessa, porque eles colocaram, como Abraão, vou voltar de novo para Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te levar. Mas ele também foi seguido de promessa. Da mesma forma que eles tinham uma promessa com eles. No versículo 5 diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, eles tinham uma ordem, eles tinham uma promessa do mestre. A gente não está falando aqui de alguém que viveu há 2000 anos atrás, que a gente ouviu falar através de outras pessoas, não. Foi com o mestre, foi direto. E eles, como sempre, né? Não pode faltar, a gente passou aí sobre Marcos, lendo Marcos, estudando Marcos durante muito tempo, que a gente vê assim, a incredulidade que sempre volta e bate na porta, e a falta de foco e a falta de entendimento no que, na verdade, o mestre está falando. E no verso 6, eles demonstram uma expectativa, do capítulo 1 ainda. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus falou assim, fiquem aqui, vocês vão ser revestidos, vai ser poder que vocês vão ser revestidos. Vocês terão poder. E o que é que eles pensam? Automaticamente, Israel vai ser libertado aqui, a gente vai dominar a coisa, acabou o arroz com feijão, agora a gente vai comer picanha, que é o Elias que vai fazer. Meu Deus, eu não resisti a essa piada, foi mal, pessoal. Mas, viu? Foi tão besta que vocês riram. E dentro disso, eles têm uma resposta, mais uma vez, de confronto do mestre, que a eles não ia ser entregado a hora, nem um lugar, nem como ia ser feito, não. Só que eles deveriam ficar ali e isso iria acontecer. O ambiente que a gente tem aqui no capítulo 2 é esse ambiente que a gente vê aqui nos versículos 13 e 14 do capítulo 1. Quando entraram na cidade, subiram, isso daqui a gente está falando após a subida, a ascensão de Jesus. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Mas não só eles, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, a gente vê que tem um grupo de pessoas ali, tem uma igreja ali, não tem só os apóstolos, mas tem ali uma galera ali, que é o pessoal mais próximo, que andava mais com Jesus, que eram a família de Jesus, que eram as mulheres, enfim, tinha uma diversidade de pessoas ali, tinha uma igreja, a gente pode ver bem um formato de igreja, que estava reunida e estava perseverando em oração. Eles podiam não saber como ia acontecer, mas eles sabiam e criam que isso ia acontecer. E é uma coisa que a gente tem esquecido muito, que a esperança que nós temos no Senhor não é a esperança que o mundo tem em algo.
Quando o mundo fala assim, eu tenho esperança que isso vai acontecer, a gente olha e a gente fala assim, ó, não, pode ser que aconteça ou não aconteça. Eu tenho esperança, mas isso vai depender de tudo que vai acontecer daqui para lá. Mas quando a gente fala em esperança no Senhor, em toda a Bíblia, quando a gente vai falar sobre a esperança que nós temos no Senhor, que a gente espera no Senhor, a gente espera em algo que a gente tem certeza que vai acontecer. É esperança mesmo de uma espera que a gente vai ter, perseverando ali, lutando contra a nossa ansiedade, lutando contra a nossa incredulidade, mas que a gente tem certeza que vai acontecer. Se eu falar para você aqui hoje que Jesus vai voltar, todo mundo tem essa esperança. Alguém tem essa esperança? Ah, não, eu acho que ele vai voltar. Será que vai voltar mesmo? Se bem que em alguns momentos, talvez, se Jesus voltasse, as pessoas falavam assim, ó, caramba, era verdade mesmo, né? Porque não acreditava assim. Porque não entregava a vida, ficava aquele crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Então, a gente tem muito isso. A gente fala que a gente crê, mas a gente não crê 100%. A gente fala que tem um Deus, que tem um Senhor, mas, na verdade, a gente tem outros ali de retaguarda, assim, tipo, se Deus não me ajudar, tem o dinheiro aqui que eu preparei, se Deus não me ajudar, tem um familiar que é estudado e tal. Se Deus não me ajudar, eu vou para qualquer outro lugar e peço ajuda a qualquer outra pessoa. Então, a gente nunca entrega, e a gente louva, a gente canta, a gente fala assim, eu entrego o meu coração a ti, eu entrego... E quando a Bíblia vai falar de coração, irmão, não se engane que é o órgão, você não sente... Quando você entrega, você vai ficar, entregar o meu coração, eu vou ficar sem coração. Não, a Bíblia não está falando do órgão. O órgão é porque, por cultura da época, era associado os sentimentos ao coração. Mas, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala da sua vida por completo. Então, quando a gente fala, eu entrego o meu coração, eu estou falando, eu entrego a minha vida por completo. Mas por que a gente tem fatiado a nossa vida, ou levar a nossa vida como gavetas de um armário, e que a gente, não, essa parte aqui é de Deus, essa parte aqui é da igreja, essa parte aqui é da minha mulher, essa parte aqui é do meu trabalho, essa parte aqui é do meu filho. Que reformados somos nós? Que não deixamos que esse mandato invada a nossa vida, o nosso derredor, todos os lugares que a gente pisa. Porque a reforma que eu conheço influenciou política, socialmente, tudo em sua época. Sabe a democracia que você vê hoje, a separação entre igreja e do Estado? Foi fruto da reforma. Talvez você não saiba. Sabe, grandes universidades que você tem, mundo afora, renomadas, que você fala assim, não, fulano foi para tal universidade. Eita, o cara se garante. Pronto, foram fundadas por reformadores, por grandes avivalistas. Amém? Porque quando nós vivemos uma vida em reforma mesmo, a gente vive uma vida de entrega total a Ele. Então, essas pessoas, elas sabiam o que elas estavam esperando. Elas confiavam na palavra do Senhor, porque a Bíblia vai falar aqui que eles perseveravam em oração. Perseverar em oração não é falar assim, ó, Deus, eu confio em Ti, certo? Vou tomar minha vida aqui, vou tocar aqui. Quando o Senhor chamar, estou aqui. Não. Eles eram como Sadraque, Mesaque, né? Que eles podiam falar assim, não, Senhor, eu vou só reconhecer aqui, vou só te negar aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, certo? Não. Eles estavam reunidos, eles ficavam juntos, eles tinham um só propósito, eles acreditavam em uma só palavra, eles confiavam em uma só esperança que foi dada a eles. Então, eles tinham fé que aquilo que o Senhor prometeu iria se cumprir. Então, se nós temos fé de verdade naquilo que o Senhor nos prometeu, naquilo que o Senhor nos chama todos os dias para fazer, e esqueça essa parada de que viver uma vida integral, viver uma missão integral é só para quem está 100% abandona o emprego. Não, irmão. A sua vida é integral, a missão ela é integral também no seu trabalho, também na sua casa, também no ônibus que você pega, também no Uber que você pega. Uber agora, né? Ninguém pega mais ônibus. Mas tenha consciência disso. Tenha a consciência que essas pessoas tinham.
Que enquanto todo mundo vinha de todos os lugares do mundo para Jerusalém, onde ficava o templo, onde era o maior símbolo das festas, das 3 principais festas do ano judeu, aquelas pessoas estavam ali reunidas em um cenáculo, que cenáculo provavelmente era um espaço, como se fosse o primeiro andar de uma casa. Então, eles estavam ali, pessoas humildes, pessoas simples, na maioria das vezes, pelo menos na grande maioria, eram assim. Pessoas que a sociedade talvez olhava, galera que estava acompanhando aquele cara que foi crucificado. Tá aí, morreu o cara, acabou aquele alvoroço todo. Não. Todo mundo podia estar pensando que se livrou do Evangelho, pensando que se livrou das boas novas que o Senhor nos trouxe. Mas eles perseveravam em oração. Quando a gente chega no capítulo 2, e aí eu queria que você fosse me acompanhando, mesmo deixe sua Bíblia aberta, a gente vai versículo por versículo vendo isso. O versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste. E aí você fala assim, Pentecoste foi a descida do Espírito Santo. Não. Pentecoste era uma festa que, junto com mais 2 outras festas, eram tidas como as principais festas do ano, do calendário judeu, do calendário israelita. Então, se eu era judeu e eu morava no outro lado do planeta, nessa época do ano eu me deslocava até Jerusalém para adorar, para deixar minhas ofertas, para fazer todo aquele rito conforme a tradição mandava. Então, neste momento aqui, que provavelmente foi num domingo, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, nesse dia aqui, a gente tem uma Jerusalém, cheia. A gente tem uma Jerusalém que, como a gente conhece, né, vendo os evangelhos, vendo Jesus lá brigando com um e com o outro, que o comércio estava a 1000, que pessoas estavam reencontrando familiares, não sei, provavelmente. Vinha gente de todos os lugares. O texto deixa bem claro que vinha gente de todos os lugares. Então, a gente está aqui no meio de uma festa muito famosa na tradição judaica. Então, a gente tem que ter isso como consciência, certo? Para que a gente possa entender lá no final o que o texto vai passar para a gente. Entendendo o que é isso, o Pentecoste era uma data, uma festa que muita gente se reunia para comemorar. O texto vai falar ainda no verso 1 que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Regrinha básica, ele não está falando aqui qual era o lugar, mas vamos olhar no contexto, o lugar que eles estavam se reunindo anteriormente era o cenáculo. Então, automaticamente a gente entende que eles estavam reunidos nesse cenáculo. Provavelmente era em alguma casa próxima do templo. Porque quando o episódio acontece, muita gente vem até eles. Então, provavelmente, era perto de onde as pessoas iam lá para fazer suas orações, deixar suas ofertas. Então, a gente tem aqui uma galera que está reunida, no privado, esperando, com expectativa. Muita gente ao seu derredor, que não sabe nem que eles estão ali, talvez. Mas eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles tinham uma direção dada por Jesus, como a gente falou, e eles aguardavam isso juntos. Eles estavam ansiosos para ver como seria esse evento. Cara, se eu chego para... O Anderson tem essa mania. Ele fala assim, ei, quero falar contigo. Macho, que eu boto esse cara na parede, que eu não vivo mais durante o dia, que acabou, que minha ansiedade é um caso sério, e que eu não consigo mais me mover, eu quero que esse cara fale logo o que ele tem para falar comigo. Inclusive, uma vez, teve um alarme falso que fizeram que a Cimeide provavelmente estaria grávida, me levaram, me chamou para conversar na casa dele, chegando lá, vieram com um teste negativo no final. Então, eu sofri o meu dia todo para chegar no final e não existia ainda o Judá. Então, só nos pensamentos de Deus eleito desde antes, né? Da fundação do mundo. Então, imagina agora uma galera que passou ali 3 anos intensos de sua vida, que largaram tudo para seguir uma pessoa. E aí essa pessoa morreu, mas aí
ela ressuscitou e passou um tempo com eles, se encontrando e falando e prometendo algumas coisas, ensinando, falando coisas a respeito do reino, de como as coisas deveriam continuar a partir dali, de como seria daqui para frente, reavivando essa chama no coração deles, e essa pessoa fala assim, ó, fiquem aqui, vai acontecer isso, e vai ser pancada. Mas, se sou eu ia chorar e ficar orando direto mesmo, mano, porque só assim para sustentar a ansiedade. Então, imagina a expectativa dessa galera. E é interessante que eles ficaram em comum acordo, como eu falei. Eles ficaram ali, são pessoas diferentes, tirando ali os apóstolos que estavam mais juntos e que a gente vê no decorrer dos evangelhos que cada um tem uma personalidade, pessoas diferentes, unidas com um só propósito. Isso é lindo, velho. Isso é igreja. Isso é lindo, esperar por algo que vem, não daquilo que a gente pode produzir, mas daquilo que Ele pode gerar em nossa vida. E fazer isso com fervor, eu lembrei agora da minha tatuagem, que tem vários significados, né? Da igreja pegando fogo. Todo mundo que pergunta qual é o significado dessa tatuagem, eu falo assim, não, aqui é uma igreja fervorosa. Não, aqui é uma igreja que pega fogo e não se destrói. Toda vida eu invento, então se você me perguntar nas próximas vezes, você já vai saber disso. No versículo 2, a gente vai ter o início do acontecimento, né? A gente tem aqui pessoas, está todo mundo aqui na expectativa e tal, perseverando, e de repente, eu acho que essa palavra não está aí. Lembra que a gente falou, vamos observar cada palavra, vamos observar cada detalhezinho? De repente, acontece algo. Para o texto falar que foi de repente, eles não estavam esperando naquele momento. O texto também vai falar mais na frente que eles estavam sentados. O judeu não ora sentado. Eu oro de joelho. Então, eles estavam ali provavelmente à mesa, comendo, ou conversando, ou falando ali dessa expectativa. Não que eles não estavam esperando, mas eles não estavam concentrados naquilo, né? E, de repente, acontece. Cara, esse de repente pode parecer uma palavra nesse texto perdida que só liga um momento a outro, mas para mim não. Para mim isso mostra a soberania de Deus. A soberania de Deus. Eles poderiam estar ali orando e pedindo, e de tanto eles orar, desceu o Espírito Santo. Foi gerado pela oração deles? Não, mano. Foi de repente, porque não dependia deles. Esse evento aqui não é um evento que a gente pode provocar. Não é um evento que a gente pode lotar 3 estádios de futebol e falar, vamos aqui provocar isso daqui agora. Não. Isso daqui é a gente vivendo dia a dia, perseverando dia a dia. E quando Ele quiser, e quando for da vontade dEle, Ele faz. Porque Ele é soberano. A gente tem uma ideia muito falsa quando a gente fala assim, deu vontade de ir para o culto, vamos para o culto. Mano, a gente não tem vontades boas. A nossa vontade sempre é de não estar no culto. A nossa vontade sempre é de estar em casa fazendo qualquer coisa que não esteja ligado ao meu relacionamento com os irmãos e com Deus. Porque quem é que tem vontade de se relacionar com um monte de gente diferente, cheia de problemas, diferentes do meu, que eu não consigo entender esses problemas e que elas não conseguem entender os meus problemas? Que ganho há para mim, pessoal, nisso? Se não for a soberania dEle que nos faz estar aqui. Se não é a vontade dEle que nos faz nos reunir. Mano, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que quando a gente entrega o nosso coração, a nossa vida, a gente não manda mais nisso. A gente não manda mais em nada. Na verdade, a gente não mandava antes. Era o nosso pecado que mandava na gente. Nós éramos acorrentados, nós éramos aprisionados, mas um dia, Ele veio. Um dia, Ele morreu. Um dia, e de uma vez por todas, Ele fez algo que cessou tudo que a gente fazia antes. Tudo que o povo de Israel fazia antes para tentar se aproximar de Deus, cessou. Porque agora não é mais nós que tentamos nos aproximar dEle, foi Ele que se encarnou e veio até nós, veio de encontro a nós. Então, esquece isso, mano.
Esquece isso de que você tem alguma parcela de proveito ou de responsabilidade na tua salvação. Porque se nós tivéssemos, nós não seríamos salvos. Porque se nós tivéssemos, nós escolheríamos com certeza o lado mal. Nós escolheríamos o abismo. E escolheríamos isso com toda a alegria do nosso coração. Esse coração que a gente fala assim, eu vou confiar no meu coração, eu vou confiar naquilo que o meu coração está dizendo. Isso, é esse coração que nos leva à perdição. Porque deles brotam, meu irmão, brotam tudo isso. Essas pessoas entendiam, e a gente precisa entender isso. A gente precisa entender para que então, de repente, ele age em nossa vida. Não porque nós queremos, não porque nós fazemos, mas porque Ele faz. Mas porque Ele faz, mano. Ele faz. É uma dança que a gente não consegue entender, a da Trindade. No façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desce sobre ele como forma de uma pomba, e quando o Pai declara que esse é o Filho amado, em quem me comprazo. Como nesse momento em que o Espírito Santo desce, quando Jesus chega, eu fico imaginando, vai lá, agora é tu. No Antigo Testamento, na criação, a gente tem o Pai mais em evidência, né? O Criador, tal. Por mais que a gente saiba que tinha ali a Trindade, a gente não conseguia ver ainda isso no Antigo Testamento. Muito claro. E aí Jesus vem, e nos evangelhos a gente vê o operar, e aquilo que evidencia todos aqueles milagres que a gente aprendeu no Evangelho de Marcos, que tudo aquilo, de um evangelho que foi escrito mostrando tantos milagres de Jesus, que tudo aquilo era apontando para quê? Para a mensagem que ele trazia. Era para evidenciar que ele era o mestre. Da mesma forma, a gente tem aqui agora um evento para evidenciar que algo aconteceu diferente. Que o Espírito Santo desceu. E foi de repente. E a gente precisa entender essa soberania. Que eles não estavam orando, que eles estavam sentados, que eles estavam ali talvez numa mesa, que esse evento foi algo da vontade dele, do operar dele, que nós não conseguimos promover avivamentos enlatados, mano. A gente não consegue promover. Tá, a gente consegue. Eu vi um vídeo esses dias, o cara lá, vem, chama dinheiro, e a galera vem colocando dinheiro dentro do bolso dele. Talvez se você chama isso de avivamento, tá certo. Talvez se você chama o andar como leão, rugindo, talvez, sim, isso seja um avivamento, se você acha que isso é um avivamento, acontecendo vários avivamentos no Brasil. Mas um país que, pela projeção, daqui a pouco vai ser majoritariamente cristão, protestante, de evangélicos, a gente não tem um avivamento. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Então a gente nunca vai conseguir promover algo que não é a gente que tem a capacidade de promover. Assim, como a descida do Espírito Santo, devemos aguardar ansiosamente pela vinda de Cristo, mesmo não sabendo o dia nem a hora. Da mesma forma que aquelas pessoas esperavam, nós também temos que esperar hoje. A gente mal fala hoje sobre a vinda de Jesus, né? Não que seja errado a gente viver o agora e viver o reino de Deus agora, ajudando as pessoas, se relacionando com o próximo, se relacionando com o Senhor, treinando, né? Treinando para a Nova Jerusalém. Mas a gente precisa falar que Ele vai vir. São 2000 anos que para a gente parece muito tempo, mas que para Ele não é nada. Ele é atemporal. A gente é sujeito ao tempo. Né? A gente está à frente do tempo. A gente está sujeito ao tempo, mas Ele é atemporal. A gente está aqui preso no tempo, mas Ele está de fora, e Ele governa, e Ele é soberano. E tudo acontece, e nada acontece sem que seja por permissão. Quando a gente fala por permissão, mano, sinceramente, é por vontade de Deus. Então, a gente tenta aliviar a coisa aí, né? No versículo 2 vai falar assim: veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Vocês estão preparados aí? A primeira coisa que a gente tem que ver nesse versículo,
é o que o versículo fala. Não foi um vento impetuoso que veio. Foi um som que veio do céu como um vento impetuoso. Não era um vento, irmão. Mas essa assimilação a gente faz, por quê? Porque a palavra usada aqui no grego para vento é a mesma que é usada para espírito. Então, a forma como isso acontecia é que nos leva a isso. Então, ele veio como um som que lembrava um vento impetuoso. E essa comparação a gente pode ver até, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, lá em João capítulo 3, versículo 8, no diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele fala assim, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Mano, o que aconteceu ali parecia com isso? Um som como de um vento impetuoso, ninguém sabe de onde está vindo, mano. Eles estavam dentro de casa aqui, e do nada um som poderoso, algo diferente aconteceu. É um texto muito complexo para o tanto de acontecimento que teve ali naquele momento, né? Então, a gente tem poucos detalhes, mas a gente sabe que algo aconteceu de diferente. Um som veio e talvez eles até ficaram assustados, né? E ao mesmo tempo alegres, sei lá, um misto de emoções. E eles não sabiam de onde vinham, não sabiam o que era aquilo, nunca tinham passado por aquilo, mas aquilo estava acontecendo. E apareceram distribuídas, versículo 3, entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aí a gente chega na polêmica, né? Aí a gente chega onde a galera quebra o pau na internet, a gente, né? Eu vou deixar claro aqui o seguinte, a igreja local, ela não tem um posicionamento oficial sobre a respeito dos dons espirituais, se cessaram, se não cessaram, se alguns cessaram e outros continuam, se isso acontece ainda hoje ou não. A igreja local nunca se posicionou sobre isso. O que eu vou te falar aqui hoje, claro, com certeza eu vou te falar mais daquilo que eu acredito do que aquilo que é a posição que, vamos dizer assim, que menos consegue me convencer, né? E já te preparando para o seguinte, não é porque eu não creio da outra forma que as pessoas que creem dessa forma são hereges ou são, sei lá, apóstatas ou são anticristos. Não é disso que eu quero falar. Não é a guerra que eu quero provocar, meu irmão. Aqui é quase uma terceira guerra, né? Então, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E apareceram distribuídas. Se você for ler em traduções diferentes, os autores eles não vão concordar muito, né? Uns parece que desceu aqui línguas como de fogo e aí foi para cada um, pousou na cabeça deles. Outros parece mais que já apareceram de repente ali na cabeça dele brasas, com algo que parecia como fosse brasas de fogo, né? E lendo esse texto, eu lembrei de um outro texto, que era o texto de Isaías, capítulo 6. Você também não precisa abrir, é um texto muito conhecido. Mas quando a gente fala de fogo na Bíblia, a gente não vê falando de reteté não, meu irmão. Disso daí eu posso falar. Quando a gente fala de fogo, não é reteté. Quando a gente fala de fogo, não é que eu estou sentindo um negócio diferente. Não é isso. Quando a gente fala de fogo na Bíblia, diz respeito à purificação de pecados ou a juízo. Uma dessas duas coisas é que sempre traz esse simbolismo. E quando eu vi aqui fogo, o que é que a gente lembra do texto de Isaías que diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram
com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Mano, é o que está acontecendo aqui em Atos 2. É o que está rolando aqui, é isso, é sobre isso, né? O pessoal, os blogueirinhos falam assim, é sobre isso e está tudo bem, meu Deus. Isso daí, comparado ao top, é o caos. Mas é sobre isso que a gente está falando aqui em Atos 2. Sobre a mensagem que os apóstolos ali agora iam propagar do perdão de pecados. A mensagem de arrependimento que Jesus veio e falou tanto, e as pessoas não ouviram, e as pessoas negaram a Jesus, e as pessoas rejeitaram, Israel rejeitou o seu mestre. Era a mesma mensagem que eles iam continuar levando. Mas quem são eles para levar, né? Eles precisariam de um pouquinho de poder, né? Eles precisariam de algum auxiliador, de algo que desse aquele up, né? Então, a gente tem aqui línguas distribuídas como de fogo que pousaram sobre a cabeça deles. Então, essa mensagem está sendo passada, lembrem-se, as pessoas que estavam aqui, que foram se amontoando com todo esse barulho, com todo esse movimento, com todo esse som, eram judeus. Eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas, eles conheciam Isaías, eles conheciam tudo, irmão. Muito mais, mas muito mais do que a gente consegue entender hoje. Era uma galera que nascia, aqui ó, lei, para dar e vender, lei quando chorava e quando ria, meu filho. Então, a gente tem que parar de ler a Bíblia imaginando que as pessoas daquela época eram burras. Não. Aquela galera tinha uma tradição muito forte, eles entendiam tudo isso que estava acontecendo aqui. Quando Deus opera, quando Deus faz algo desse tipo, da mesma forma quando Ele curava um cego, da mesma forma quando Ele cuspia aqui no barro, ó, tudo isso tem um significado para as pessoas que Ele estava comunicando. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não tem só que ler a Bíblia e falar assim, ó, naquele tempo tinha internet, naquele tempo era a mesma cultura aqui, né, que a gente vive. Se a gente está aqui no Brasil, aqui é de uma forma e Curitiba é de outra. Imagina uma cultura que, daquela época, que talvez nem mais a mesma coisa daquela época em Israel. Então, tinha um propósito tudo isso que estava acontecendo. Não era só para a galera ficar se achando bichão, falando em outras línguas. Não, tinha um propósito. Então, todos ficaram cheios. E até aquele momento aqui, ó, desceu, línguas como de fogo, e eles começaram a falar em novas línguas a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo. Não é vice-versa, certo? Então, desceu as línguas como de fogo, então eles foram cheios do Espírito Santo, e então começou a falar em novas línguas. Na verdade, deixa eu me corrigir aqui, né? Não é novas línguas, certo, gente? Talvez foi um erro aqui que eu fiz de propósito. São outras línguas. Não são novas línguas aqui que ele está falando. De cara aqui, são outros idiomas que não eram o que eles falavam. Minha posição. Nossos amigos mais carismáticos vão falar o quê? E aí, deixa eu puxar a sardinha para o meu lado também, né? Que é uma posição de 150, 200 anos atrás, e a outra posição é muito mais antiga, né? Então, a gente tem aqui que um grupo que crê que era em idiomas diferentes, aquelas pessoas eram galileus, eram judeus, e eles estavam falando na língua materna dessas pessoas que vieram de todos os lugares. Os nossos irmãos carismáticos vão falar o quê? Que aqui era isso que eu falei, falar em outros idiomas, é chamado de
Eu vou ler, para mim não, né? Xenolalia, que é o que é xenolalia? É quando você consegue falar em outro idioma que não é o seu, sem ter tido nenhum contato, sem ter passado por um curso ou ter aprendido de alguma forma. Então, quando você ouvir essa palavra, xenolalia, você está querendo dizer, o texto está querendo dizer, ou as pessoas estão querendo dizer, que as pessoas estavam falando em outro idioma sem estar capacitado para isso. Não teve nenhum contato com essa outra cultura, certo? Essas pessoas, elas falavam aramaico. Não tinha nada a ver com o que as outras pessoas falavam ali. Os nossos irmãos carismáticos vão falar que eles falavam glossolalia. O que é glossolalia? É quando você fala em outras línguas que não são conhecidas entre nós e que ninguém consegue entender, a não ser que haja uma interpretação e tal. Isso daí é um assunto lá para Coríntios, lá quando a gente for estudar a carta dos Coríntios lá, né, e tal, a gente fala sobre isso. Mas a gente tem essa divergência no meio cristão, eu creio que são outros idiomas. Mas então tu não crê que não crê nos dons e tal, todas essas coisas? Não é isso que eu estou falando, viu, gente? Estou falando que aqui eu acredito que são outros idiomas que não são dele. Na verdade, puxando para o meu lado, mais uma vez, é forçar muito o texto para falar que são novas línguas. Porque o texto está deixando bem claro isso no contexto. Pessoas de vários lugares, ele cita lugares que vai fazendo, que segue uma ordem de espaço para mostrar que vinham pessoas de todos os lugares, do mundo conhecido. E aí eles falam que o texto vai falar que eles começaram a falar em outras línguas. Automaticamente eu não preciso ir muito a fundo para entender que isso são outros idiomas. Mas enfim. Vamos continuar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, outra coisa que a gente... E aí, irmãos, eu não vou bater nos pentecostais, nos carismáticos, porque também, lembrando, viu, tem pessoas que são reformadas, carismáticos. Então, enfim, são coisas que não é para hoje. Mas a gente tem aqui o texto dizendo que eles falavam as línguas conforme o Espírito concedia que eles falassem. Aqui não foi eles aprendendo, não foi eles dizendo glória, 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 até falar outras línguas. Não foi aqui alguém ensinando assim, vai, pressão. Se você não falar, você não é batizado com o Espírito Santo. Se você não falar, você não tem o Espírito Santo ainda, você não é selado. Você tem o Espírito Santo, mas não é selado. Tem o Espírito Santo, mas não é selado. Então, tem uns 2 níveis aí, né? E aí é mais uma divergência, certo, galera? Que no meio reformado tem a galera que é mais carismática, que crê nessa continuidade dos dons, que pode até crer que isso daqui eram outros idiomas, eram glossolalia, mas que creem que o batismo do Espírito Santo não é quando eu falo em outras línguas, mas quando eu tenho um encontro verdadeiro com Cristo e eu me converto, né? Eu sou convertido por este amor. Então, neste momento, ocorre o batismo do Espírito Santo. E, visivelmente, nós temos o batismo nas águas que evidencia isso externamente. O batismo nas águas, ele evidencia o batismo que a gente já teve interiormente. Então, é externar aquilo que a gente já creu. Por isso que você não vai ser batizado sem crer. Entendeu? Você não vai ser batizado nas águas sem crer que Cristo é o Senhor. Todo aquele credo apostólico, né? Basicão lá, muito cheio de conteúdo. Então, aqui eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam, que não estavam dentro da capacidade deles falar, naturalmente. Eles nunca tinham aprendido essas outras línguas. Eles falavam isso conforme o Espírito concedia que eles falassem. Então, alguns, creio eu, que falavam em uma língua, outros falavam em outras línguas. Então, a gente, dessa forma, consegue explicar por que todo mundo ali estava conseguindo entender o que eles estavam falando, sendo que vários deles
tinham nacionalidades, viviam em nacionalidades, eles eram judeus, mas viviam em lugares diferentes, por causa da diáspora ainda, que foram espalhados e tal, e não tinham se reunido ainda totalmente como no Estado, né, vamos dizer assim, nem todos. Então, a gente tem aqui eles falando das maravilhas de Deus. E isso, quando eu vejo aqui esse ambiente de novas línguas, de outras línguas, de idiomas variados, e que todo mundo consegue entender, isso me remete a uma coisa. Torre de Babel, que a gente vai ver já, certo? Deixa eu olhar a hora aqui. Deixa eu correr. Então, aqui a gente vai ter o quê? Até então, as pessoas que estavam ao redor não tinham sido cheias com o Espírito Santo. E aí é uma outra situação que a gente vai ter a divergência, porque a posição carismática vai dizer o quê? Que o milagre aqui não aconteceu não só nas pessoas que estavam falando novas línguas. As pessoas falavam línguas glossolalia, línguas que ninguém conseguia entender, que muitos falam língua dos anjos. E aí, no ouvido das pessoas que estavam ouvindo, Deus operou também um milagre ali para que elas pudessem ouvir conforme a sua língua materna. Eu creio que o milagre aconteceu em quem estava sendo cheio pelo Espírito Santo. O que é que me remete a isso? Claro, a gente não vai ter como cravar isso, mas o que é que me remete a isso? A ordem que as coisas aconteceram. Desceram as línguas, então eles foram cheios pelo Espírito Santo, e então começaram a falar em outras línguas. Tem uma ordem aí que as coisas vão acontecendo, certo? Então, para a gente interpretar, para a gente tirar uma conclusão do texto, a gente tem que interpretar com muito cuidado, sem colocar toda a cultura que a gente trouxe. Eu fui pentecostal minha vida toda, viu, galera? Então, toda a cultura que a gente trouxe, e aí falar assim, não, eu fui acostumado, eu ouvi falar sobre isso a vida toda. Então, por eu ter ouvido falar dessa forma a vida toda, então essa é o certo. E o errado não se torna correto por falar várias vezes, certo? E não estou falando que de outra forma seja errado. Enfim, gente, é muito complicado. Então, a gente vê aqui que não houve distinção nesse meio, nessa galera que estava lá. O que foi que a gente viu no início? Tinham ali os apóstolos, tinha ali mulheres, a mãe de Jesus, tinha os irmãos de Jesus, tinha aquela galera ali variada, de todo estilo que você possa imaginar, mas todos foram cheios pelo Espírito Santo. O que é que eu consigo ver nisso, mano? Muitas vezes a gente fala assim, né, que a gente não, mano, eu não falo isso, graças a Deus. Mas a gente vê muita gente falar que, mas a Bíblia é muito, como é que fala? É um patriarcado, a forma com que as coisas são expostas não é... Ela tem que ser reescrita, ela tem que ser reinterpretada, e tudo isso, né? E aqui eu estou vendo um texto muito lindo, um momento marcante na história da igreja, um momento marcante na história do mundo, em que todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi os apóstolos, lembra? Os apóstolos que vão ali fundamentar a igreja, todos os homens, certo? Que Jesus chamou ali para perto deles, esses discípulos, eles não foram cheios, imporam as mãos sobre as mulheres e as outras pessoas foram cheias. Não. Todos foram cheios do Espírito Santo. Mano, a salvação, o relacionamento do Senhor conosco, com a sua igreja, com os perdidos, ele não vai fazer distinção se você votou no Bolsonaro, se você votou no Lula, se você votou no Ciro, né, também? Se você votou, sei lá, no Daciolo, se você é pobre, ou se você anda de Land Rover, se você mora na Serrinha, ou no Bom Jardim, ou mora na aldeota da vida. Não vai fazer acepção se você, sei lá, tem tatuagem, ou se você pode doar sangue, né? Que é limpinho, né? Não, mano. O relacionamento de Deus com o seu povo é sem distinção de etnia, de raça, de cor, sem distinção social. Ele não faz nenhuma acepção de quem ele chamou para salvar, mano. Ele não faz nenhuma acepção. Então, a gente tem que ter a consciência de que ele poderia, mano, fazer, viu?
Da mesma forma que ele pode salvar uns e não salvar outros, ele poderia fazer, mas ele não faz essa acepção. Então, todos nós somos chamados à mesa, iguais. A ceia do Senhor, lembra de Corinto? Esperem uns pelos outros. Os mais ricos que estão aí esbanjando a sua riqueza, comendo que nem preste, e os mais pobres que chegam lá e ficam chupando o dedo, esperando um momento lá, que às vezes até vem com fome, vem só para comer ali a ceia, né, para dar uma aliviada. Todos são chamados à mesa do Senhor, sem acepção de ninguém. Todos. E é interessante que no momento desse de repente, da descida do Espírito Santo, estavam todos ali, e provavelmente estavam todos à mesa, estavam falando sobre as maravilhas que o Senhor tinha falado para ele, estavam com uma expectativa lá em cima, todos. Então, nós, como igreja, somos chamados. Até você, que tem o tempo que não cabe mais nada na tua agenda. Até você, que senta em casa e assiste Netflix o dia todo. Até você, que só faz estudar. Até você, que trabalha feito condenado. Até você, que se dedica 100% do seu tempo à obra missionária. Até você, que é pai. Até você, que é mãe. Todos são chamados à mesa. Todos são chamados a ser igreja de verdade. E então, no versículo 5, eu vou fazer só um compiladozinho aqui, para a gente não ter que ler tudo de novo. Eu vou ler aqui uma parte do 5, do 7 e do 11. Diz assim: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Versículo 7. Estavam atônitos, esses judeus piedosos, estavam atônitos, admirados, dizendo: vejam, eles estão vendo uma coisa aqui, eles estão falando assim, ó, ei, vem aqui, vejam o que está acontecendo. Lembra? Vem ver. Eu encontrei o mestre, vem ver o que está acontecendo. Os caras estavam tendo um encontro, eles estavam sendo impactados pelo aquilo que estava acontecendo ali, pela mensagem que eles estavam entendendo na sua própria língua. Eles estavam sendo ministrados, e eles estavam falando assim, ó, vejam, como é que isso pode acontecer? Então, eles falam assim, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Mano, são galileus, são gente simples. Por que eles estão falando a nossa língua? Como é que isso pode acontecer? Se eu lembro da Torre de Babel, eles também podem lembrar, que eles conhecem, lembra todo? Não pode. Línguas foram confundidas, a língua foi confundida. Hoje ninguém mais consegue viver todo mundo junto e consegue se entender totalmente, porque isso foi o próprio Deus que fez. O que é que está acontecendo algo diferente aqui? Está acontecendo algo que não aconteceu até hoje. Está acontecendo alguma reversão aqui. Deus está fazendo algo aqui e Ele está linkando com algo que foi feito lá atrás. Da mesma forma que os sacrifícios apontavam para Cristo, da mesma forma que os profetas, quando profetizavam sobre Israel, eles mostravam que sempre eles pecaram, era um ciclo vicioso. Pecava, se afastava, Deus castigava, ele se arrependia, Deus restaurava. Todo o mesmo ciclo. Se você for ler o Antigo Testamento todo, é a mesma coisa, irmão. Para quando chegar em Jesus, ele falar assim, ó, foi tempo, né, mano? Foi tempo passando esse mesmo ciclo. Geração após geração. Mesmo Israel, que tinha os oráculos de Deus. Mesmo Israel, a qual o Senhor se revelou para eles. Mesmo Israel vivia esse ciclo vicioso. Para quando chega em Jesus, Jesus falar assim, agora acabou. Porque agora não é mais por vocês. É a minha vida justa que eu vivi aqui na terra que vale. Vocês não vão deixar de ser pecadores por enquanto, certo? Vocês vão viver uma vida constante, pecando, se arrependendo, buscando santidade, buscando não cair na mesma coisa, buscando não errar na mesma coisa. Mas, quando o Pai olhar aqueles que são meus, ele vai ver a minha vida justa. É um termo que a gente usa, que é chamado de imputação.
A vida de Jesus foi imputada sobre as nossas. Isso não faz dele pecador, porque ele morreu por nossos pecados, e não faz da gente perfeitos, porque fomos... Principais resultados. Tá certo, Gugu. Então, esse mistério foi a redenção que nós recebemos, a justificação que nós recebemos através da vida de Jesus. Então, algo está acontecendo aqui, as pessoas de todos os lugares, e eles vão falar assim, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus. Eles estavam falando algo. Eles não estavam falando novas línguas que eles não conseguiam entender o que eles estavam falando. Eles estavam falando sobre as grandezas de Deus, e aquelas pessoas conseguiam entender o que eles estavam falando e ficaram maravilhadas por isso. E eles conseguem falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Irmãos, eram homens piedosos. Eram homens que estavam se identificando com a mensagem que estava sendo falada. Eles vinham de todas as nações, eles estavam surpresos. Mesmo sendo galileus, e aqui Deus ele resolve fazer isso no meio de pessoas simples, para evidenciar mais ainda o seu milagre. Da mesma forma que ele chamou pessoas pecadoras de todos os tipos, cobrador de imposto, pescador, gente simples, para mostrar que não era por causa deles, mas era por causa de Jesus. Da mesma forma, na descida do Espírito, vai acontecer com pessoas que eram simples, que não tinham, que todo mundo, e sem exceção de ninguém, quando no final, algumas pessoas vão falar o quê? Eles estão bêbados. Eles não vão falar assim, eles sabem novas línguas. Porque não tinha como, mano. Não tinha como. O que eles podiam falar? Estão bêbados aí, estão falando. Entendeu? Então, a gente tem aqui um episódio que evidencia a grandeza que é a vinda do Espírito. Não que o Espírito Santo não estivesse no meio do seu povo no decorrer da história. Em todas aquelas pessoas que criam na vida de um Messias, em todas aquelas pessoas que Deus usava, o Espírito vinha sobre elas, em todos os momentos, a igreja do Antigo Testamento, ela vem sendo guiada pelo Espírito a crer, porque nós não podemos crer sozinhos. Então, aqui é um evento histórico e único, porque dali para trás, o Espírito Santo estava envolvido a gente não consegue ver se a gente lê só o do Antigo Testamento, a gente consegue ver o Espírito Santo? Não vai falar Espírito Santo, vai falar nada. Mas quando a gente vê, quando os apóstolos vão falar, a gente consegue linkar e ver que em todo momento vai ter aparições, vai ter teofanias, né? Vai ter ali Cristo escondido ali entre as aparições que vão ter no Antigo Testamento. Vai ter o agir ali da Trindade no Antigo Testamento. E então, a gente chega naquilo que é minha maior dificuldade, né? É quando chega o dia da semana que o Pacífico manda mensagem para mim e fala assim, qual é o tema? Na maioria das vezes eu falo assim, mas escolhe aí, velho. Aí eu coloquei um tema gigante para o design fazer um tema, fazer a coisa acontecer com um tema gigante. Mas foi o que eu li aqui e foi o que me chamou a atenção. Porque tudo isso vai acontecer por um motivo, que era alcançar aquelas pessoas que vinham de todos os lugares. E aquelas pessoas, em resposta a isso, àquela ocasião, o que é que elas falam? O que será que isso quer dizer? Eles estavam vendo que eles estavam falando nas línguas deles. Isso eles já sabiam. Eles estavam vendo que eles eram galileus. Isso eles já sabiam. Eles estavam vendo que algo estava acontecendo e era muito poderoso. Isso eles já sabiam. Mas o que é que tudo isso que está acontecendo quer dizer? O que será que isso quer dizer? A gente tem algumas interpretações para esse momento aqui, da descida do Espírito. E uma delas é a reversão da Torre de Babel. Você não precisa abrir, só me acompanha aí. Em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9, se você quiser anotar. Diz assim, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali.
E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. Consegue assimilar a esse momento aqui de Atos? O povo em Babel era um. Deus fala isso. O povo é um. Isso parece ser alguma coisa ruim? Ele nos chama para ser um corpo. Isso, de início, não parece ser algo tão mal assim. Mas, quais eram as motivações dele? O povo era um, mas vamos voltar um pouquinho. Vamos parar aqui, vamos se estabelecer aqui, e vamos fazer uma cidade e uma torre para que o nosso nome, que as pessoas olhem assim, aquela cidade ali de Babel, os caras são monstro. Os caras se garantem, vamos para lá. E assim, os nossos não se espalhem pela terra. Parece ser algo ruim? Não. Vamos montar ali uma cidade, vamos edificar uma cidade, uma torre. Nós temos várias torres, né, hoje. E Deus não fez nada para que destruísse elas, né? Mas, qual era a ordenança do Senhor em Gênesis 1, 28? Se espalhem, se multipliquem, dominem. E, em partes, eles estão fazendo muitas dessas coisas. Você vê que, naquele momento, naquele lugar que eles resolvem parar, eles têm evoluções tecnológicas, sei lá, no seu conhecimento, né? Viraram ali, sei lá, os arquitetos ali desenrolados, quando eles pegam coisas e fazem outras coisas que não existiam até aquele momento. Vamos queimar aqueles tijolos, vamos fazer um negócio diferenciado, coisa que ninguém fez antes. Nós estamos descobrindo aqui. O que é que eles estão falando? Eles estão dominando os elementos. Eles estão dominando a terra. Massa até aí. Mas por que eles estão fazendo isso? Para fazer o seu nome conhecido, e não o nome de Deus. A gente tem toda uma criação à disposição para que a gente possa lidar e interagir com ela, e de alguma forma essa criação clama por uma remissão. Mas nós, seres humanos pecadores, quando fazemos mal a isso, a gente faz isso porque nós somos pecadores. Quando a gente vai dominar algo, a gente faz o quê? A gente faz aquilo para a nossa evolução, para o nosso nome crescer, para que a gente fique conhecido, e não para que o nome de Deus seja glorificado. Então, aquelas pessoas, elas se uniram, e ali, meu filho, ninguém ia deter eles. Ia ser um império. E aí Deus desceu e falou: me tornei homem, saí lá, conversei com o pessoal, estou olhando aqui a todos. Não, claro, né? Aqui o texto está falando de uma forma que a gente consiga, como meros seres humanos, entender que Deus viu aquilo que está acontecendo. Viu aquilo que estava sendo construído e viu que aquilo não era bom. E viu que aquilo vai de encontro àquilo que ele estava falando para que fosse feito. Se espalhem. Se multipliquem. E aí Deus vai e faz o quê? Uma coisa tão simples, né, para Deus? Para chegar lá e, sei lá, ninguém mais se entende. Todo mundo começa a se espalhar. Não tem esforço nenhum, né?
sei nem se ele chegou lá e tocou, sei lá. Acho que se confundisse 2, 3 pessoas, pronto, já. Se hoje, se você votou num cara e o outro votou no outro, a gente não consegue mais se falar, né? Imagina confundindo as línguas. E aí a gente chega em Atos e a gente faz o quê? Um monte de galileu. Não é por causa deles, por capacidade deles, mas a soberania de Deus, a soberania que a Trindade exerce naquele momento. O Filho indo, o Pai prometeu isso, o Filho vai e governa, assenta-se em seu trono para governar a sua igreja, e o Espírito Santo vem para que seja o nosso consolador. Isso é lindo, mano. Isso é lindo como isso acontece sem você poder falar assim, ó, um é maior do que o outro. Não, eles são um. Eles são um de uma forma tão interessante, tão linda e tão maravilhosa, que eles são 3 pessoas. Eles são 3 pessoas, mas eles são um Deus. Eles não são 3 deuses. E aí a gente vê o mesmo Deus, o mesmo venham, que confundiu as línguas, chega lá e fala assim, vou distribuir aqui línguas como de fogo. Pá. E a galera começa a falar em línguas que eles não conhecem. E começa a falar das maravilhas de Deus. Cara, isso nos traz uma mensagem que é muito maior do que a intriga dos dons espirituais que a gente tem. Deus está dando aqui poder para a sua igreja avançar. Deus está dando aqui, ó, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Mas agora vocês são revestidos. E nem as línguas que vocês vão encontrar aí, nem a classe social, gente mais poderoso, nada disso vai poder deter o avanço do reino de Deus. Porque o reino é de Deus. E o poder é de Deus, irmão. E aí, daí, a sombra cura. E aí, a partir daí, eles vão em muitos lugares que nunca ouviram falar de Cristo. E a partir daí, eles plantam igrejas. E a partir daí, eles evangelizam lugares que não foram evangelizados. Tudo a partir da descida do Espírito Santo, do alto que eles foram revestidos naquele momento. Vai além do que línguas foram só. A briga que a gente tem hoje é como se eu lesse uma passagem que Jesus está curando um cego com a lama que ele fez, jogou lá na cara do cego, e a gente está falando assim, mas Jesus, o barro era vermelho. Não, mas esse barro não faz lama, não. Esse barro, se a água bater, ela absorve, não fica a textura correta para que Jesus pudesse curar, não. Sendo que a mensagem era outra. A mensagem é que aquele que cura a gente, aquele que nos liberta, aquele que salva os perdidos, que salva os oprimidos, aquele que salva aquele que estava doente. A mensagem é outra, irmão. Então, a descida do Espírito Santo é muito mais do que sobre as línguas que foram faladas, mas é sobre o avanço do reino. É aquele vai. Agora você pode cumprir a minha ordenança e de pregar o evangelho. Porque antes era vocês por vocês. Agora é o Espírito Santo que abre caminho, irmão. E aí, a partir disso, é que a gente tem gente que morre por esse evangelho. A partir disso, é que a gente tem gente que não sabe o que vai comer amanhã, mas faz isso com todo o amor do mundo. É a partir disso que a gente coloca o nosso dinheiro e investe em missão, ou deveríamos. É a partir disso. Porque do alto nós fomos revestidos de poder. E se você não é revestido desse poder, aí, irmão, você não vai fazer nada disso. Você não vai orar por missão, você não vai evangelizar, você não vai contribuir, você não vai dar um apoio de alguma forma, influenciar de alguma forma, ser um missionário de alguma forma. Não. Só se do alto nós fomos revestidos de poder. Porque é o Espírito Santo que faz a missão mover. É o Espírito Santo que faz a missão acontecer. Porque a missão não é nossa. Nós só somos os missionários. A missão é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo, antes da fundação do mundo. Não é de agora.
é de antes da fundação do mundo. Por que a gente se preocupa? Por que a gente se preocupa se a pandemia vai, de alguma forma, fazer missionários sofrer? E por que a gente não se preocupa em clamar a Deus e falar assim, Deus, nós estamos aqui, perseverando em oração, a missão é tua. Os problemas que nós temos, por mais que a gente não podemos resolver, que a gente não sabe como resolver, problemas financeiros, problemas de relacionamentos, problemas diversos que você, em uma igreja pequena como essa, nós temos. Imagine a igreja invisível do Senhor, mundo afora, na China, na Coreia do Norte, na África, nos países africanos, em todos os lugares do mundo. Problemas que seres humanos não podem resolver, irmão. Agora, eu sou cessacionista. Isso não me faz um incrédulo, porque Ele é soberano. Mano, e Ele age todo dia, na vida da igreja, na missão. Ele age todo dia. Onde pessoas nunca ouviram falar sobre esse Cristo, Ele opera milagres, sim. Onde pessoas nunca ouviram falar sobre o que é ser igreja, onde pessoas vivem um misticismo, ou de alguma forma um ateísmo, ou, não sei, irmão, idolatram desde rados as suas próprias riquezas. Desde os mais pobres aos mais ricos, são idólatras. Mas desceram sobre eles, a nossa esperança é essa, desceram sobre eles línguas como de fogo. E se as línguas diferentes não são uma barreira para que a gente possa evangelizar, não vai ser o dinheiro que vai barrar isso, mano. Não vai ser, sei lá, a Netflix que vai barrar isso, mano. Não vai ser o Bolsonaro que vai barrar isso, mano. Não vai ser um regime comunista que vai barrar isso, mano. Não. As coisas acontecem. E se a igreja não... As pedras clamarão. Pode ser que não aconteça aos nossos olhos, mas nas igrejas, como o UFP costuma falar, né? Nas igrejas underground de verdade que a gente tem por aí, né? Nas igrejas subterrâneas, né? Nas igrejas que os caras são vida louca de verdade, né? Acontece. E a gente precisa fazer com que isso aconteça aqui também. E a gente faz acontecer? Não. A gente só senta e persevera. A gente só senta e ora. A gente só senta e acredita, e renova essa fé, e busca alimentar essa fé todos os dias, dia após dia. Nós somos bombardeados por outros deuses todo dia. E por que nós não bombardeamos a nossa vida com o Evangelho todos os dias? Quem é que vai vencer, irmão? Então, deixa eu continuar, né? Essa era uma das interpretações. A outra fica mais evidente, que também está meio que assimilada a isso, que é a universalização. Até o momento, estava praticamente que restrito a Israel, o reino de Deus. Poucas pessoas, gentios, que conseguiam... Sempre teve no Antigo Testamento mesmo, um ou outro que tinha um encontro, que tinha esse contato com Deus, com essa esperança, mas a partir deste momento, não é a partir de Paulo, hein? É a partir deste momento, lá na frente, que Paulo vai ter um encontro com Cristo, e ele vai ser considerado o apóstolo dos gentios, e massa, ele foi o cara mais relevante no meio de todos os apóstolos, no meio gentil. Mas o alcançar os gentios vem antes de Paulo. O alcançar os gentios vem desde Jesus, saindo lá do mar da Galileia, para ir alcançar povos que não, vamos dizer, eram mais distantes, até esse momento que eles conseguem, em um momento oportuno, em que gente de todos os lugares estão reunidos, eles revertem a língua e conseguem comunicar as grandezas de Deus. Conseguem comunicar, não que eles são os novos pastores, não que eles são os novos pais fundadores da América, né? Não, mas que eles são galileus. Mas galileus que foram revestidos
de poder. Então, a gente tem essa universalização. O evangelho aí se expande para todas as nações, e todo mundo agora em quantidade maior, em proporção muito maior. Se antigamente era Israel, mano, se hoje a gente for parar e fazer levantamentos de povos que foram alcançados, olha o tamanho dessa igreja. A igreja invisível do Senhor. A igreja sem placa. A igreja que se reúne em todos os lugares da terra. Isso foi possível por causa da descida do Espírito Santo. E a terceira interpretação que a gente pode fazer também desse texto, e que aquelas pessoas entendiam, é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 14, os versos 20... Eu anotei aqui poucos versículos, então vou abrir aqui. 14, 20, até o 25, eu acho. Diz assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. O que é que, basicamente, Paulo está falando aqui? É algo que é de conhecimento dos judeus, de conhecimento do povo de Israel. Quando isso vai ser relatado em Deuteronômio, acredito que Jeremias também vem falando a mesma coisa, e episódios em que o Senhor falou ao seu povo e falou assim, compilando aqui, né? Se vocês não me obedecerem, se vocês me abandonarem, eu vou mandar povos que não falam a sua língua para o seu juízo, eles vão te escravizar. E foi assim com os assírios, e foi assim com a Babilônia. E aí eu vejo a galera que é judeu, que acabou de sair de um regime, está ali sobre outro, né? Sob outro, e ver pessoas falando em outras línguas, judeus falando em outras línguas. Aquilo está trazendo uma mensagem de juízo para os que não creem. A mesma palavra que vai e que salva, mano, é aquela que condena quando aquelas pessoas não respondem com fé. Então, a gente tem aqui Torre de Babel sendo revertida, tendo essa reversão, a universalização do Evangelho e uma declaração de juízo para o povo israelita. E pouco tempo depois, né, acho que ali uns 40 anos depois, é invadida Jerusalém, taca fogo em tudo, e, mais uma vez, juízo de Deus para aqueles que abandonaram o Senhor. E, basicamente, é isso, irmão, para a gente concluir, né? A gente conclui falando isso. Eu falei 3 interpretações que a gente pode ter do que isso significa, respondendo à pergunta daquelas pessoas, o que será que isso significa? Isso pode significar para aquelas pessoas daquela época essas 3 coisas, e para a gente também, como eu já falei aqui. Mas eu queria concluir com 3 aplicações para as nossas vidas. De tudo que a gente falou hoje aqui. Eu costumo falar, se você não escutou nada do que eu falei até agora, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, tem um Spotify para você escutar depois. Não, estou brincando. Se você não escutou nada do que eu falei até agora, escute só essas 3 coisas. A primeira nós não podemos reduzir este momento histórico e lindo de demonstração de poder de Deus a meras polêmicas. Então, fuja das polêmicas da internet, irmão. Eu estava falando esses dias, eu amo a igreja local. Eu falo a igreja local, não a instituição igreja local.
mais a igreja que se reúne e que se conhece e que briga e que se reconcilia e que ama uns aos outros e que ajuda um e que é ajudado pelo outro e que confessa os seus pecados uns aos outros e que cresce assim junto e que é alcançada pelo amor de Deus todos os dias através desse relacionamento. Amém. Gol, né? E a gente, na internet, tudo que a gente vai falar, a coisa mais simples possível, vira um corte, vira algo para polemizar, algo para chamar views, para chamar curtidas, para chamar visualizações, né? Esteja na internet, a gente não falando disso. Eu sou mais de boa, não curto muito. Mas eu amo esse ambiente aqui. Esse ambiente em que eu não preciso ser polêmico para falar sobre as palavras do nosso mestre. Esse ambiente em que eu não preciso falar que vai acontecer um milagre hoje aqui, para que aconteça. Não, porque não sou eu. Nós somos igreja. Nós estamos aqui esperando, perseverando todos os dias. Então, a gente não pode reduzir, não só este, mas muitos outros temas em que a Bíblia não dá não nos deixa ir adiante, a gente tem algumas interpretações que divergem uma da outra, virar um debate sanguinário na internet, no Twitter da vida, né? As meninas estavam falando esses dias sobre Twitter aqui. É onde a faca... É onde os Pedros arrancam as orelhas, né? Então, a gente não pode reduzir esse debate a isso. Não que a gente não vá debater sobre esse tema. Isso é saudável, irmão. Não vou falar que a teologia vai te deixar frio, não. Não é isso, não. Deixa frio quem já é, né? Então, o que eu falo é que a gente não pode reduzir a mensagem ao milagre. O milagre só evidencia a mensagem. Lembrem sempre disso quando vocês verem um milagre. Tanto na Bíblia, como presenciar, ou como participar, ou como for impactado por algo miraculoso, ou alguma maravilha que o Senhor nos fez passar. Sempre a mensagem é o fim. Nunca o milagre só é o meio. A segunda coisa é, meu Deus do céu, vocês vão me matar. Não olhei para as horas. A gente precisa louvar a Deus por sua soberania e poder. Quando em cada etapa, irmão, desse plano que eu falei, em cada etapa, desde Deus nos eleger nele antes da fundação do mundo, desde o Filho padecer por nós, até o Espírito Santo nos fortalecer, nos fazendo perseverar até o fim, nos fazendo levar essa mensagem. A gente precisa louvar todos os dias a Deus por isso, porque Ele é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Irmão. A gente precisa cantar isso, entendendo isso. Às vezes o pessoal me chama de velho, porque eu gosto de cantar sentado, eu gosto do momento do louvor cantar sentado. Não, nada contra, viu, pessoal, quando a gente canta em pé, não é isso. O menino me chama, o Elias e o Anderson me chama de velho. O FP também, né? O precursor disso, né? Mas é porque eu gosto, eu passei por tanto tempo da minha vida vendo momentos de você vai ser curado, você vai ter que chapar agora, não sei o quê e tal. E hoje eu quero escutar o que eu estou cantando para Ele. Eu não quero fazer mais isso da boca para fora, eu quero fazer isso com entendimento. E eu consigo, você pode fazer isso em pé, você pode fazer isso andando, você pode fazer isso escutando uma música no carro ou sei lá, em casa. Você pode fazer isso de diversas formas. Estou falando de uma particularidade minha, certo? Não é doutrina isso. Porque a gente precisa cantar essa música que a gente cantou, que é muito antiga, e que a gente talvez já até enjoou dela, mas que não fica velha. É mais nova do que muito worship que tem por aqui, né, hoje. Graças a Deus que a galera daqui é bem... Graças a Deus. Mas é muito fogo onde não há fogo, é muito... Falta mensagem, falta o evangelho, falta a gente cantar a Bíblia, falta a gente salmodiar. Falta isso. A gente tem que falar, o culto, a liturgia de um culto, às vezes pode parecer estranha, me parecia muito estranha, mas quando eu falo que eu sou
que Deus, quando eu sou relembrado a cada domingo, que Deus me chama a adorá-lo neste primeiro momento. E que quando eu sou chamado a adorá-lo, eu chego, vejo o Senhor, como Isaías fala. Eu vejo que eu não sou santo, eu sou pecador. E então eu confesso os meus pecados a Ele. E quando eu confesso os meus pecados a Ele, Ele é fiel para perdoar. Ele é fiel. E aí nós somos purificados dos nossos pecados. Nós somos limpos dos nossos pecados. Somos justificados dos nossos pecados. E então a gente rende graças a Ele. E então a gente pode escutar a sua mensagem e comunicar a sua mensagem. E então a gente pode sentar à mesa e falar assim, eu analisei a minha vida. Eu vou sentar à mesa aqui e eu vou ceiar com os meus irmãos. Porque eu vi o Mestre. Eu reconheci quem eu sou. Reconheci que não sou nada sem Ele. Então, nós precisamos louvar a Deus por isso. Para que nós possamos ser enviados, como Isaías foi. E que a gente precisa entender que Atos 2 nos mostra que não há barreiras para o avanço do reino de Deus. Pois o Espírito Santo é poderoso. Ele não é só uma força, ele é poderoso. Pregue, ore pelos povos não evangelizados, contribua na missão de Deus. Amém?